Quarto passo. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. A criação nos deu os instintos por alguma razão. Sem eles não seríamos seres humanos completos. Se os homens e as mulheres não se esforçassem a fim de se sentir seguros, a fim de conseguir alimento ou construir abrigo, não sobreviveriam. Se não se reproduzissem, a terra não seria povoada. Se não existisse o instinto social, se os homens não se interessassem pelo convívio com seus semelhantes, não haveria sociedade. Portanto, estes desejos, pela relação sexual, pela segurança material e emocional, e pelo companheirismo, são perfeitamente necessários e naturais, e certamente dados a nós por Deus. Contudo, estes instintos, tão necessários para nossa existência, frequentemente excedem bastante suas funções específicas. Fortemente, cegamente e muitas vezes simultaneamente, eles nos impulsionam, dominam e insistem em dirigir nossas vidas. Nossos anseios pelo sexo, pela segurança material e emocional, e por posição importante na sociedade, com frequência nos escravizam. Quando deturpados desta forma, os desejos naturais do homem causam-lhe grandes problemas, aliás, quase todos os problemas que existem. Nenhum ser humano, por melhor que seja, fica livre dessas dificuldades. Quase todo problema emocional grave pode ser considerado como um caso de instintos deturpados. Quando isso acontece, nossas grandes qualidades naturais, os instintos, tornam-se empecilhos físicos e mentais. O quarto passo representa nosso esforço enérgico e meticuloso para descobrir quais foram, e são, esses obstáculos em cada um de nós. Queremos descobrir exatamente como, quando e onde nossos desejos naturais nos deformarão. Queremos olhar de frente à infelicidade que isto causou aos outros e a nós mesmos. Descobrindo quais são nossas deformidades emocionais, podemos começar a corrigi-las. Sem um esforço voluntário e persistente para lograr isso, haverá pouca sobriedade e felicidade para nós. Sem um minucioso e destemido inventário moral, a maioria de nós verificou que a fé que realmente funciona na vida diária permanece fora de alcance. Reflexões acerca do quarto passo. Os instintos humanos são necessários para a sobrevivência, mas muitas vezes excedem suas funções específicas. A maioria dos problemas existentes decorrem deste excesso. O quarto passo tem por finalidade levar o alcoolista a perceber como, quando e onde tais excessos provocaram deformidades emocionais, de modo a ajudá-lo a corrigi-los. A sobriedade e felicidade dependem disso. Quando a vida é direcionada quase que para um aspecto apenas, como por exemplo, na busca de segurança, desejo de poder, ocorre um desequilíbrio que compromete a qualidade de vida do indivíduo em questão e das pessoas que o cercam. Os instintos desenfreados seriam a causa básica do beber desenfreado do alcoolista. O esforço para examiná-los pode levar a reações graves. Alcoolistas que tendem à depressão podem mergulhar em sentimentos de culpa e de autorrepugnância. Podem perder a perspectiva, o que vai impedir que façam um inventário moral. Indivíduos que tendem ao orgulho ou mania de grandeza podem sentir-se diminuídos pela sugestão deste inventário. Pensarão que os defeitos de caráter, se é que os têm, foram provocados principalmente pelo álcool, e que um inventário desta natureza será desnecessário. Mais um motivo para evitar um inventário seria que os problemas presentes são causados por outras pessoas, e estas é que deveriam fazer um inventário moral. Neste momento o padrinho vem em socorro e mostra ao alcoolista que seus defeitos são semelhantes aos de outras pessoas. Leva-o a perceber que possui valores também. Com aquelas pessoas que acham que o inventário não é uma necessidade, o padrinho encontra outra dificuldade, pois o orgulho não permite que reconheça seus defeitos. O problema é ajudá-las a descobrir uma trinca nas paredes construídas pelo seu ego, através da qual poderão ver a luz da razão. Os recém-chegados aprendem que precisam ajustar-se às circunstâncias, e não esperar que ocorra o inverso. Os ressentimentos vingativos, autopiedade e orgulho descabido também necessitam ser revistos. Quando as primeiras barreiras são ultrapassadas, o caminho parece tornar-se mais fácil. Começa-se a obter uma autoimagem mais objetiva, ou seja, adquire-se uma certa humildade. Os tipos depressivo e arrogante são tipos extremos de personalidade. Frequentemente os alcoolistas situam-se em ambas classificações, e cada qual terá que no inventário verificar quais são os seus defeitos de caráter. Para evitar confusão quanto a estes defeitos, é apresentada a universalmente reconhecida lista dos 7 pecados capitais: orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Não por acaso o primeiro da lista é o orgulho, pois é o principal fomentador da maioria das dificuldades humanas, o maior empecilho ao progresso verdadeiro. Quando a satisfação de nosso instinto pelo sexo, segurança e posição social se torna o único objetivo de nossa vida, então o orgulho entra em cena para justificar nossos excessos. Estas falhas,
por sua vez, geram o medo, que gera outras falhas também. Orgulho e medo vêm à tona quando o alcoolista tenta olhar seu interior, e dificultam o inventário. A persistência, no entanto, traz uma sensação de alívio indescritível, e uma confiança totalmente nova que são os frutos iniciais deste passo. Na sequência surge a dúvida sobre por onde começar e como fazer um inventário bem feito. A sugestão é que se inicie pelas falhas que mais incomodam. O alcoolista poderá examinar sua conduta quanto aos instintos primários de sexo, segurança e vida social. Como sugestão também são apresentadas diversas perguntas sobre problemas nestas três áreas: sexualidade, segurança financeira e emocional. Os sintomas mais frequentes a elas relativos são também analisados. Acredita-se que alguns alcoolistas farão objeção a muitas perguntas feitas, por acharem que seus defeitos talvez não tenham sido assim tão flagrantes. Um exame consciente é capaz de revelar justamente os defeitos dos quais tratam as perguntas desagradáveis. O inventário proposto pelo quarto passo deveria ser meticuloso. Para isso, a redação de perguntas e respostas pode ajudar a pensar com clareza e a avaliar com honestidade. Libertação da culpa. No tocante às outras pessoas, tivemos de eliminar a palavra culpa de nosso vocabulário e de nossos pensamentos. Quando me tornei disposto a aceitar minha própria condição de impotência, comecei a perceber que culpar a mim mesmo por todos os problemas na minha vida poderia ser uma viagem para dentro de mim mesmo, de volta para a desesperança. Pedindo ajuda e escutando profundamente as mensagens contidas nos passos e tradições do programa, foi possível mudar essas atitudes que atrasam minha recuperação. Antes de ingressar em AA, eu desejava tanto a aprovação de pessoas importantes, que estava disposto a me sacrificar, bem como os outros, para ganhar posição social. Invariavelmente eu tinha muitos desgostos. No programa encontrei verdadeiros amigos que me amam, me entendem e procuram ajudar-me a aprender a verdade sobre mim mesmo. Com a ajuda dos 12 passos, sou capaz de construir uma vida melhor, livre da culpa e da necessidade de autojustificação. Olhando dentro. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O quarto passo é um esforço vigoroso e cuidadoso para descobrir em cada um de nós quais eram e quais são nossos defeitos. Desejo descobrir exatamente como, quando e onde meus desejos naturais se deformarão. Desejo olhar honestamente a infelicidade que isto causou aos outros e a mim. Descobrindo quais são as minhas deformidades emocionais, posso corrigi-las. Sem um esforço persistente e boa vontade para fazer isto, haverá pouca sobriedade ou contentamento para mim. Necessito ter um conhecimento claro e seguro de mim mesmo para resolver emoções confusas. Tal percepção não acontece da noite para o dia e nenhuma autoconsciência é permanente. Todos têm capacidade para crescer e para se conhecer através de um encontro honesto com a realidade. Quando não evito os problemas, mas os enfrento diretamente, sempre tentando resolvê-los, eles se tornam poucos. Construindo o caráter. Exigir dos outros excessiva atenção, proteção e amor, só pode despertar a dominação ou a revolta. Quando descobri minha necessidade de aprovação no quarto passo, não pensava considerá-la como um defeito de caráter. Preferia pensar que era uma qualidade vantajosa, o desejo de agradar as pessoas. Rapidamente me mostraram que esta necessidade pode ser paralisante. Hoje ainda gosto de obter a aprovação dos outros, mas não estou mais disposto a pagar o preço que costumava para consegui-la. Não me curvo mais como uma rosca para conseguir que os outros gostem de mim. Se consigo a sua aprovação, isto é muito bom, mas se não, eu sobreviverei sem ela. Sou responsável por falar o que considero ser a verdade, não o que penso que os outros possam querer ouvir. Similarmente, meu falso orgulho me mantinha demasiadamente preocupado com minha reputação. Desde então, sendo iluminado pelo programa de AA, minha intenção é melhorar o meu caráter. Aceitar que somos humanos. Finalmente vimos que o inventário deveria ser nosso, não de outra pessoa. Assim, admitimos nossos defeitos honestamente e nos dispusemos a colocar estes assuntos em ordem. Por que é tão difícil para o alcoólico aceitar responsabilidade? Costumava beber devido às coisas que as outras pessoas faziam para mim. Quando vim para a AA, me falaram para verem que havia me equivocado. O que tinha eu a ver com todos estes diferentes assuntos? Quando simplesmente aceitei que eu tinha uma parte neles, fui capaz de colocá-los no papel e vê-los como eram, coisas humanas. Não esperava ser perfeito. Fiz erros antes e farei novamente. Ser honesto a respeito deles permitiu-me aceitá-los, e aceitar a mim mesmo, bem como aqueles com quem tinha diferenças. A partir de então, a recuperação está cada vez mais próxima de mim. Irmandade verdadeira.
Em nenhuma ocasião procuramos ser um membro da família, um amigo entre amigos, um trabalhador a mais em nossa empresa, ou um membro útil da sociedade. Sempre nos esforçamos para chegar até o topo do morro, ou então para nos escondermos à sombra dele. Este comportamento egoísta impedia uma relação de companheirismo com nossos semelhantes. Da verdadeira fraternidade pouco conhecíamos. Esta mensagem contida no quarto passo foi a primeira que ouvi alta e clara. Antes disso eu não havia visto descrito em letras de imprensa. Antes de chegar em AA, não conhecia nenhum lugar que pudesse me ensinar a ser uma pessoa entre as pessoas. Desde a minha primeira reunião vi pessoas fazendo isso e eu desejava o que elas tinham. Uma das razões pelas quais hoje sou um alcoólico sóbrio e feliz, é que estou aprendendo a mais importante lição. Uma visita por dentro. Queremos descobrir exatamente como, quando e onde nossos desejos naturais nos deformarão. Queremos olhar de frente à infelicidade que isto causou aos outros e a nós mesmos. Descobrindo quais são nossas deformidades emocionais, podemos nos encaminhar em direção à sua correção. Hoje não sou mais um escravo do álcool, porém, de muitas maneiras a escravidão ainda ameaça meu ego, meus desejos e até mesmo meus sonhos. Ainda que sem sonhos eu não possa existir, sem sonhos não há nada que me impulsione para frente. Devo olhar para dentro de mim mesmo, para libertar-me. Devo pedir a força de Deus para encarar a pessoa que mais temo, meu eu verdadeiro, a pessoa que Deus criou para ser eu mesmo. A não ser que possa ou até que faça isto, estarei sempre fugindo e nunca serei realmente livre. Peço a Deus, diariamente, que me mostre a liberdade. Uma palavra para eliminar, culpa. Geralmente demorava bastante para percebermos como as nossas emoções descontroladas nos vitimavam. Notávamos logo nos outros, mas só muito vagarosamente em nós. Antes de mais nada, era preciso confessar que tínhamos muitos defeitos, mesmo que esta admissão fosse dolorosa e humilhante. No tocante às outras pessoas, tivemos de eliminar a palavra culpa de nosso vocabulário e nossos pensamentos. Quando fiz meu quarto passo, seguindo as sugestões do livro grande, notei que minha lista de ressentimentos estava cheia de meus preconceitos e de culpar os outros por não ser capaz de ter sucesso e não aproveitar plenamente meus talentos. Também descobri que me sentia diferente por ser negro. À medida que continuei a praticar o passo, aprendi que sempre tinha bebido para me livrar desses sentimentos. Somente quando fiquei sóbrio e trabalhei o meu inventário foi que pude não culpar mais ninguém. O principal culpado. O ressentimento é o principal culpado. Destrói mais alcoólicos do que qualquer outra coisa. Dele nasce toda forma de doença espiritual, pois somos doentes não só física e mentalmente, mas também espiritualmente. Quando me olho praticando o quarto passo, é fácil achar desculpas para os erros que fiz, porque posso vê-los facilmente como uma questão de desforra de um erro feito contra mim. Se continuo a reviver minha velha dor, isto é um ressentimento, e ressentimentos bloqueiam a luz do sol para minha alma. Se continuo a reviver dores e ódios, irei machucar e odiar a mim mesmo. Após anos na escuridão dos ressentimentos, encontrei a luz do sol. Devo libertar-me dos ressentimentos, não posso me permitir o luxo de conservá-los. A escravidão dos ressentimentos. Esse negócio de ressentimento é infinitamente grave, porque quando estamos abrigando esses sentimentos nos afastamos da luz do espírito. Foi dito: raiva é um luxo ao qual não posso me permitir. Sugere isto que eu ignore esta emoção humana? Acredito que não. Antes de conhecer o programa de AA, eu era um escravo dos moldes de comportamento do alcoolismo. Estava acorrentado à negatividade, sem esperança de soltar-me. Os passos me ofereceram uma alternativa. O quarto passo é o início do final da minha escravidão. O processo de soltar-se começa com um inventário. Não posso ficar assustado, porque os passos anteriores me garantem que não estou sozinho. Meu poder superior me guia até esta porta e me dá a dádiva da escolha. Hoje posso escolher abrir a porta para a liberdade e alegrar-me na luz dos passos, uma vez que purificam o espírito dentro de mim. Amor e medo como opostos. Todas estas falhas geram o medo, uma doença da alma em si. O medo bate à porta, a fé atende, nada estava ali. Não sei a quem esta citação deve ser atribuída, mas ela certamente indica muito claramente que o medo é uma ilusão. Eu mesmo crio a ilusão. Em minha juventude experimentei o medo e erroneamente pensava que sua mera presença fazia de mim um covarde. Não sabia que uma das definições de coragem é a disposição de fazer as coisas certas apesar do medo. Coragem, portanto, não é necessariamente a ausência do medo. Durante as horas em que eu não tinha amor na minha vida, com certeza tinha medo. Ter medo de Deus é ter medo da alegria. Olhando para trás, percebo que durante as horas em que mais temia a Deus, não havia alegria em minha vida.
Quando aprendi a não temer a Deus, também aprendi a experimentar a alegria, formando uma verdadeira parceria. Mas, o maior sofrimento que temos padecido se origina de nossas relações deturpadas com parentes, amigos e a sociedade em geral. Temos sido por demais ignorantes e teimosos nestas relações. O fato principal que deixamos de reconhecer é a nossa incapacidade total de manter uma verdadeira intimidade com outro ser humano. Estas palavras podem ser aplicadas a mim. Eu ainda sou incapaz de formar uma verdadeira parceria com outro ser humano. Que terrível desvantagem seria para mim levar esta minha vida sóbria. Na minha sobriedade meditarei e rezarei, para descobrir como posso me tornar um amigo e companheiro de confiança. Olhando a nós mesmos. E o medo responde, não se atreva a olhar. Quantas vezes em meus dias de bebedeira eu evitava um trabalho apenas porque me parecia muito grande. Não é de se admirar que mesmo estando sóbrio por algum tempo, haja dessa mesma forma quando me defronto com o que aparenta ser um trabalho monumental, tal como fazer um minucioso e destemido inventário moral de mim mesmo. O que descubro, após ter chegado ao outro lado, quando meu inventário está completo, é que a ilusão era maior do que a realidade. O medo de olhar para mim mesmo me mantinha paralisado, e até eu tornar-me disposto a pegar lápis e papel, eu estava detendo meu crescimento baseado numa coisa intangível.